Pois é, queridas. Hoje nós estamos com um assunto que mexe com a gente, mexe com muitas vezes com a nossa cabeça, principalmente nós mulheres. Acabamos de falar aqui da nossa aparência. Ninguém gosta de parecer menos do que imagina que é ou que quer ser, não é isso? E a perfeição, eu acho que é uma busca contínua. O que é buscar essa perfeição? É buscar estar bonitas, buscar estar com a casa perfeita, estar com a roupa perfeita, o penteado, o cabelo, a maquiagem, mas também é estar ou ser, né, uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma administradora do lar perfeita, uma profissional perfeita. E aí, essa ditadura da perfeição acaba colocando a gente numa situação de estresse muito grande, muitas vezes. E quanto mais o tempo está passando, eu não sei vocês, acho que todas vocês aqui são mais novas que eu, mas quanto mais o tempo passa, menos perfeita eu fico. Amém por isso. Menos, aliás, perfeito eu nunca fui, né? Mas é que a gente, quando mais nova, a gente tem aquele ideal e parece que persegue esse ideal de perfeição. E quando você chega à conclusão de que você não é e nunca vai ser perfeita, gente, que libertação! Que libertação que a gente sente por não ser perfeito. Então, hoje o nosso papo é sobre isso. Karine já conquistou o nosso coração. Karine é uma pessoa queridíssima que a gente conheceu aqui no Entre Amigas. A gente ainda não se viu pessoalmente, a gente nunca se abraçou, né? Mas eu já sinto, Karine, por você uma amizade e uma intimidade tão grande, como se realmente já nos conhecêssemos de outros carnavais, como a gente costuma dizer. Não é? Então, nós somos todas agora olhos, ouvidos e coração para te ouvir e para saber aquilo que o Senhor colocou no seu coração para nos falar, porque o que a gente precisa é desse alimento, é dessa discussão, da gente poder falar e ouvir também coisas que nos edifiquem. Como eu tenho certeza que hoje vai ser um dia assim, de edificação, tá bom? Que Deus te abençoe, minha querida. Olha, Karine Ah, vai abrir o microfone e vocês já sabem, vocês aqui não tem ninguém nova de Entre Amigas. Entra quando quiser perguntar, só levanta o dedinho e manda ver. uhum. Karine, é contigo. Então, gente, de outros carnavais foi bem baiana, hein, Ana? Mas que joia! Eu fico muito feliz de poder compartilhar, né, desse espaço com vocês, de poder caminhar com vocês, aprendendo mais com as meninas da noite do que com as meninas da manhã, né? Mas é muito bom, gosto demais de ouvir Shirley, tive a oportunidade de acompanhar alguns dias aqui Shirley, Viviane, né, Meire Rangel, que foi as que eu mais ouvi, assim, da turma da manhã, assim, foi essas três. Mas eu glorifico a Deus, porque eu costumo dizer assim, Jesus é a luz, né? São muitas emoções, muitos processos. Se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, ora, diga, Israel. Mas, enfim, esse meu pensamento com relação à imperfeição, começou com a leitura do livro Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené Brown. Então, assim, eu conheci o livro já há um tempo atrás, mas eu começo a ler e aí vou sendo confrontada, né? Aí paro, guardo ele, fico pensando, processando, e aí volto, leio de novo. E eu estou caminhando com ele nesse nível. E Deus tem me tratado em algumas questões. Entendi a vulnerabilidade muito precipitadamente e enfiei os pés pelas mãos
E aí voltei, respirei, e o Senhor vai me conduzindo nesse processo. E aí, quando a Ana falou assim, qual seria o tema para a gente conversar no Entre Amigas, né? Então, me veio muito isso. E eu coloquei o imperfeitas bem grande, todas as letras grandes, não foi, Ana? E o i entre parênteses. Mas aí eu fiquei olhando para aquilo, Ana disse assim, mas o que seria? Como que seria essa fala? E disse assim, na verdade, não é imperfeitas, porque o Senhor nos criou perfeitas. Então, um i foi algo que aconteceu na nossa história, né? Mas a nossa história e a nossa identidade primeira foi de perfeitas. Não essa perfeição que o mundo tem exigido de cada um de nós, né? De pele perfeita, de corpo perfeito, de atitudes perfeitas, né? De uma perfeita competência em várias áreas da nossa vida, né? Porque aí ultimamente, nessa modernidade toda, você precisa dar resultados positivos em todas as áreas da sua vida, né? Então, é uma perfeição fora de série. E esses dias, então, nesse final de semana, eu passei por uns momentos bem difíceis com a minha família e eu me permiti viver assim, essa minha fragilidade que eu estava sofrendo, assim, porque algumas vezes, inclusive, eu me coloquei nesse lugar de muito forte, né? De muito forte. Então, às vezes, a gente acaba se agredindo para tentar ser forte, madura né? E buscar uma posição melhor, né? Ter um bom posicionamento, não sei lá, tantas coisas que surgem, tantas ideias. Mas, enfim. E aí, nesse livro, uma das coisas que ela fala aqui com relação à vulnerabilidade é acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastar da única coisa que dá sentido e significado à vida. Então, existe o tempo de chorar, existe o tempo de se alegrar, existe o tempo de plantar, de colher. Então, existem situações na vida que realmente eu vou estar frágil, eu vou estar triste, né? Eu só não posso permitir que todas essas emoções me conduzam a ponto de me travar, inclusive, no caminho. Né? Eu preciso ser movida pelo Espírito de Deus e não pelas emoções. Então, ela continua dizendo, se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade, com certeza, é o caminho. É você, de fato, entender que somos todas imperfeitas, somos frágeis, passamos por processos, cada uma no seu caminho, na sua história, cada uma, né, dentro da sua realidade, por muitos processos que às vezes nos abatem, né, sacode, mas a gente tem o direito de chorar, de sofrer, de parar mas permitir que o Espírito Santo de Deus nos levante, nos conduza, né, nos traga de volta para darmos continuidade à missão que o Senhor tem proposto para cada uma de nós. Então, a perfeição que para a qual nós fomos criadas e a qual faz parte da nossa identidade, não é essa perfeição que o mundo tem exigido de nós, mas é a perfeição de termos sido criadas imagem e semelhança de Deus. E aí o primeiro texto é o texto de Gênesis, né? É o texto da criação. Gênesis 1, 27 e o 31, a parte A, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo tinha ficado muito bom. Ele nos criou assim, meninas, perfeita. É isso que somos, tá? Foi para isso que fomos criadas e fomos chamadas. A imagem e semelhança desse Deus extraordinário que nós conhecemos e estamos seguindo, prosseguindo, conhecendo cada dia mais um pouquinho.
Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos perfeitas. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas isso é realmente algo, né, desafiador dentro da nossa humanidade, porque fomos criadas para isso dessa forma, mas aí acontece que lá em Gênesis 3 acontece o encontro de Eva, né? E ela então se permite, né, naquela conversa ali com a serpente. Vocês já conhecem o texto, mas me permitam ler aqui Gênesis 3, 6, 7, 13, 21 a 23, que disse assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela obter discernimento. 3 coisinhas ela viu, né? Na árvore. Tomou, então, do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O Senhor Deus perguntou então à mulher, passado aí o texto, né, que o texto continua, né, Deus chega e chama e pergunta a Adão, e Adão, foi a mulher, e aquele negócio do passa a bola para um, passa a bola para outro. Quando chegou na mulher, a mulher disse assim, a serpente me enganou e eu comi. O Senhor então vai tratar com ela, vai tratar com Adão, vocês conhecem o texto. E aí, mais adiante, o Senhor faz roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. E aí está, então, um afastamento da presença de Deus. Aí está, então, o momento em que o homem e a mulher sofrem assim, a desconfiguração, que eu fiquei imaginando, assim, a identidade foi desconfigurada. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né, perfeitos, mas com o pecado há um afastamento, há uma desconfiguração dessa nossa identidade, dessa nossa imagem. Mas na sua plena perfeição, o Senhor, então, redime cada uma de nós em Cristo Jesus. E lá em Tito 2,14, diz assim, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Em Cristo, nós fomos redimidas. Em Cristo, nós, então, temos a possibilidade da restauração, de voltarmos para esse caminho de perfeição para o qual o Senhor nos criou e para o qual Ele nos chamou. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente vai conseguir ser perfeitas de novo? Como que a gente vai voltar, né, para esse propósito de perfeição, a perfeição nos padrões do Senhor? E aí eu pensei, né, e não foi de mim mesmo, eu digo assim, se o Senhor está em mim, aquilo que vem à minha mente é o Espírito Santo de Deus que vem me conduzindo. Então, assim, o Senhor falou assim comigo, para chegar na perfeição, é preciso buscar santidade. Santidade. E aí eu pensei assim, a santidade é o carrinho que vai nos conduzindo, né? O nosso estado atual é de imperfeição, né? Em Cristo nós somos redimidas, mas a nossa humanidade está aqui e somos falhas, somos imperfeitas, não é? Mas aí o nosso carrinho que vai nos conduzindo, assim, o Espírito de Deus vai nos conduzindo através desse processo de santidade. Então, Deus, aí vem o texto de Gênesis 17:1, quando Deus chama Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aí essa história é lá com a história de Abraão. Mas é lá naquele tempo lá que ele chama Abraão para ser pai de multidões. Mas não é somente para ele, é para mim também. Foi assim que
o Senhor tem me falado isso, é para mim, é para todas aquelas que desejam conhecer mais a Deus e andar segundo a vontade dele. É se permitir esse processo de santificação, né, de purificação, de estar cada vez mais próximo e mais semelhante a ele. Né? Então, é o processo de santidade. A santidade é a estratégia para alcançar o alvo da perfeição. E o salmista, lá no Salmo 93, no versículo 5, Salmo 93, versículo 5, me chamou muita atenção. Esse texto, eu não tinha parado para pensar nesse texto. O ano passado, inclusive, nós usamos esse texto como divisa aqui na nossa igreja. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. A santidade é o ornamento que o Senhor está, assim, que mais chama a atenção, que mais agrada ao Senhor, para a casa do Senhor. Não é eu decorar a casa, enfeitar a casa toda e colocar os adereços todos nessa casa, que nós somos casa de Deus, né? Nós somos templo, nós somos casa, então a gente decora tudo, a gente cuida muito bem do nosso corpo, a gente cuida muito bem da nossa saúde, decora, né? Esteticamente está todo mundo, ai, nossa, né? Todo mundo se preocupando ali, mas aí o salmista nos chama para essa realidade de que o melhor ornamento na casa do Senhor é a santidade. Então, é para esse processo que o Senhor também nos chama, também nos convida. E aí, usando a palavra de Deus para fortalecer esse pensamento, eu quero ler o texto de Colossenses 3. Colossenses 3, de 1 a 16. Nossa, como é... A própria Bíblia, ela vai falando, né? Ela vai revelando para a gente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não é nessa proposta social que praticamente é imposta às mulheres. Mas para nós precisamos estar alimentando os nossos pensamentos com as coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram com o novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo,
ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É o Senhor nos chamando para esse processo de santificação, para alcançarmos o nosso alvo, que é a perfeição. Provérbios 4:18 diz que essa perfeição ela é alcançada dia a dia, né? Porque ela diz assim que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, né? Mais e mais, até ser dia perfeito. Na minha versão cortou? Ouviram até onde? Na Você minha ia começar versão, um versículo, é. Na minha versão, isso aí, Claudiane. Na minha versão? Tá ouvindo agora? Na minha versão, fala de até a claridade completa, né? Então, assim, é processo. A perfeição, ela é o nosso alvo. E a gente não pode perder esse alvo simplesmente porque somos humanas, somos imperfeitas, né? Nos acostumarmos com a ideia de imperfeição. Porque o nosso cérebro, ele tem a tendência de acomodação, né? Então, a gente precisa prestar atenção. A gente tem um alvo de perfeição, porque fomos remidas. E o Senhor nos chamou para andar na presença dEle e ser perfeitas. E aí ele vem com várias receitinhas de santidade para que a gente chegue nessa perfeição. Então, a minha perfeição, ela não tem a ver com simplesmente apenas, né? Vamos colocar assim, porque o próprio Jesus disse que a gente não peça que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Então, existe uma humanidade, né? Existem cuidados que são necessários, né? Que faz bem a gente, mas existe uma perfeição que é diferente. É aquela de andar na presença de Deus e de permitir que o Espírito de Deus restaure a imagem de Cristo em nós, a imagem do Senhor em nós. Não é? Então, o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vem exortando também a santidade, e nesses versículos ele diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E todo o capítulo vai exortar e vai trazer também aqueles elementos que a gente precisa prestar atenção. Então, na nossa vida cotidiana, nós vamos ser surpreendidos por várias situações, né? E humanamente, nós erraremos, né? Nós estamos sujeitos às falhas, nós estamos vulneráveis, né? Somos imperfeitas, mas precisamos lembrar deste alvo, assim. Eu sou imperfeita, mas eu tenho um alvo da perfeição, porque eu em Cristo, a imagem do Senhor, ela está sendo refletida através de mim, né? Jesus diz assim: vocês são sal, vocês são luz. Então, vocês precisam fazer essa diferença, porque as pessoas precisam ver a diferença. E qual é o propósito? É para a minha glória? É para a glória de vocês? Não. O propósito é que elas vejam e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então, o Senhor tem me conduzido nesse processo, pensando nisso. Preciso cuidar de mim, preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar da casa de Deus, mas eu preciso lembrar que o meu alvo de perfeição vai ser conduzido pela santidade, a busca de santificação até ser dia perfeito na minha vida, né? E esse dia perfeito também se entende o dia que estaremos com Cristo, né? O dia de Cristo Jesus. Mas lembrar disso, eu não posso me acomodar
com o fato de ser imperfeita, simplesmente. Por isso que eu coloquei, Ana, eu mudei, eu disse assim, na verdade, nós somos em pequenininho perfeitas, né? Em pequenininho perfeitas, para lembrar que fomos criadas para a perfeição, não a perfeição imposta pelo mundo, nos padrões que estão sendo ditados, mas essa aqui, né, a de Cristo, que nos redimiu, né, e que nos convida a sermos a imagem e semelhança dele aqui, né, a refletir ele aqui entre as pessoas. Então, isso tem sido. O texto de Gálatas 6,15, ele fala assim, de nada vale ser circuncidado, porque ele estava falando daquela questão da circuncisão, circuncida, não circuncida. Então, assim, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, né? Então, somos em Cristo essa nova criação. E aí eu pensei dessa forma, poxa, então, nós temos a oportunidade, sim, de sermos perfeitas, né? Nós de entrar nessa restauração da semelhança de Deus em nós, né? Fomos criados imagem e semelhança de Deus, então somos nós responsáveis para resplandecer aqui entre as pessoas, brilhando, mostrando quem é esse Deus que nos resgatou, que nos remiu em Cristo, né? E que tem nos chamado para andar com Ele, conhecer dele, conhecer mais dele. Então, que o Senhor me capacite, nos capacite, que o Senhor continue, né, nos ajudando nesse processo, para que sejamos perfeitamente moldadas por Ele, né, conduzidas por Ele, e façamos diferença. Como o Coragem de Ser Imperfeita tem sido um livro que eu leio e guardo e vou caminhando, né? Eu estou lendo também, um capítulo por dia, o livro de Tish Warren, eu acho que fala assim. Liturgia do Ordinário. Já ouviram falar? Já ouviu, Vivi? Então, muito interessante a proposta dela. E aí ela fala de... Eu estou no segundo capítulo, né? Eu comecei, aí dei uma pausa esse final de semana com os turbilhões aí, e aí retomei o segundo capítulo agora, e ela fala que James Smith, né? Ele fala de uma visão particular de boa vida, explica que uma visão particular de boa vida fica impregnada em nós por meio de práticas repetitivas que motivam como vivemos e o que amamos. Então, todos os dias somos moldados, sabendo ou não, por práticas rituais e liturgias que nos tornam quem somos. E aí ela vai usando as liturgias do dia a dia para falar, né, dessas práticas e dessa vida em Cristo e aperfeiçoando a nossa vida. Então, assim, para a gente prestar atenção, e ela disse assim, ela conta a experiência que quando ela acordava, nessa questão do capítulo de arrumar a cama, ela acordava e ela nunca se preocupou em arrumar a cama, e ela acordava e ela pegava logo o celular. E quando ela viu, na verdade, o que estava acontecendo com ela é que ela estava sendo totalmente adoradora, né? E sendo conduzida, ela disse assim, o meu hábito diário inconsciente estava me moldando para ser uma adoradora de telas brilhantes. Então, assim, humanamente, naturalmente, a gente vai se apropriando das coisas, né? Que vão chegando até nós e tal, e a gente vai introduzindo no nosso dia a dia, mas a gente tem que prestar atenção e ter em vista o alvo, né? Então, a nossa perfeição é essa, de andar com o Senhor e de nos tornarmos cada vez mais parecidas com Ele, né? Refletindo a imagem dele aqui e nos movimentando entre as pessoas. Então, as nossas práticas diárias, elas precisam ser rotineiramente, repetidamente, né? Buscando essa santidade, essa apropriação da identidade de Deus, para que, de fato, estejamos neste mundo brilhando e fazendo diferença. Então, é isso, a gente tem muita coisa que fica startando na minha mente, aí eu fico assim, Senhor, me ajude, Pai, não me deixa perder neste caminho. Então,
a nossa conversa, os meus pensamentos geraram em torno dessas questões aí que eu coloquei, compartilhei com vocês. E eu quero ouvir de vocês, então. Karine, muito obrigada. Claudiane já quer interagir. Vai, Clau. É, quando você estava falando de vulnerabilidade, eu aprendi com a minha terapeuta maravilhosa, Cláudia De Favre, é, que a gente, quando a gente se comunica com o outro, na nossa vulnerabilidade e na vulnerabilidade do outro, é onde a gente tem cura. Porque se a gente não comunica com o outro na nossa vulnerabilidade, a gente vai se comunicar com as nossas defesas. E aí é onde o atrito acontece, em todo relacionamento, né? De marido com esposa, de chefe com o funcionário, de líder com o liderado, pai com o filho. Então, a vulnerabilidade com certeza não é uma fraqueza, só para confirmar o que você falou, né? É uma arma poderosa que a gente tem de cura, né? Então, aceitar a nossa vulnerabilidade e fazer dela uma arma de cura isso é libertador, né? Claudiane, eu sinto exatamente isso aí. Karine, quer comentar o que a Claudiane falou? Sim, e nesse processo de entender, né, a vulnerabilidade, eu falei que eu entendi precipitadamente e enfiei os pés pelas mãos, né? Então, muitas vezes eu acabei me expondo demais e às vezes o outro não está pronto para caminhar com você, né? E perceber que é um momento de fragilidade, não te diminuindo, porque existe, infelizmente, né? Existe aquilo ali de algumas pessoas se aproveitarem do seu momento, né? De fragilidade para se promover e se colocar numa posição superior. E isso machuca tanto, né? Então, assim, eu acabei sofrendo algumas vezes porque me coloquei, né, dessa forma e sem entender que eu precisava ter um cuidado também com isso, porque aqui no livro da Coragem de Ser Imperfeito também ela fala isso. Se colocar nesse processo de vulnerabilidade não é você sair também expondo a sua vida para qualquer pessoa, né? E aí tem a ver, eu acho que com o que Cláudio falou, né? De você se comunicar com o outro dentro da vulnerabilidade do outro também, ouvindo o outro e se percebendo ali, né? E existe um processo, uma construção de confiança também para que você não esteja expondo a sua vida, as suas fragilidades para qualquer pessoa. Mas da gente se perceber aqui no Entre Amigas, por exemplo, nós somos muito diferentes, né? Nós somos muito diferentes, mas nós nos propomos, né? Ana Laura sempre fala isso. Estamos entre amigas, então aqui a gente pode falar, a gente pode, sem medo, se expor, se colocar, porque a gente tem, eu entendo que essa fala de Ana Laura é justamente para que a gente tenha esse ambiente de graça aqui, né? De poder compartilhar e caminhar umas com as outras, né? Independente dos estágios que cada um esteja vivendo. Ô, Karine, você falou algumas coisas também que para mim me tocaram muito e me chamaram a atenção. Quando você falou de Eva, o versículo 6 lá de Gênesis 3, e eu falei assim, gente, é revelador mesmo. Porque olha o que atraiu a mulher: a beleza, o sabor e o conhecimento. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é Pois é, coincidência. pois é. Não é coincidência. E aí vem Paulo, quando você leu lá em Colossenses 3, quando ele diz assim: pensem nas coisas do alto, ou seja, com as lentes
não com as lentes terrenas, não com as lentes desse mundo aqui, porque esse mundo vai buscar exatamente o que Eva foi buscar. O que chamou a atenção de Eva, O o que que chamou atraiu atenção Eva, e que chama a e gente chama hoje. Então, muito olha mulher isso. só, é revelador e é libertador também nesse sentido, porque você fica vendo o seguinte, que quantas de nós não sofremos justamente por causa dessa ditadura da beleza? A questão do sabor é o que comemos, gente. É o que nos atrai aos olhos. E se a gente vê na televisão, o que a gente mais vê é programa de culinária voltado para as mulheres e voltado para as pessoas em casa, em que as pessoas que estão cozinhando, né, os cozinheiros, os grandes chefes, ficam assim: gente, a apresentação é tudo. Se o prato estiver bonito, isso já atrai você para comer aquela comida, para provar aquele prato. E por quê? Porque a gente realmente a gente é atraído pela beleza. A gente é atraída pela beleza mesmo, seja de a beleza estética, né, de todas as formas, mas a beleza que Deus nos proporcionou ter é que ela fala assim: enganosa é a beleza, essa beleza aqui, porque ela passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, ou seja, aquela mulher que está com os pensamentos acima dessa, dessa beleza e desses atrativos transitórios, essa mulher aprendeu o que é essa busca por essa perfeição. E não essa perfeição imposta. E quantas de nós cristãs também estamos embarcando nessa, gente? Quando a gente ouve algumas mulheres pastoras hoje na internet, eu fico realmente muito incomodada, porque essa coisa assim, não, nós somos poderosas, somos isso, somos. Tem até uma música, e desculpem vocês se vocês gostam da música, eu não tenho nada contra, entendeu? Quem canta, aliás, eu nem tenho certeza de quem canta, mas é que eu fui no encontro de mulheres e elas cantaram essa música. Então, assim, fala assim, eu quero ser como essa, como a outra, como a outra, como... Aí começou a falar das mulheres da Bíblia. E é legal, claro que eu quero ser. Mas, assim, tem o porquê eu quero ser como Esther, o porquê eu quero ser como Ruth, o porquê eu quero ser como Sara, tem muita diferença do que a música diz, daquilo que a Bíblia fala que essas mulheres são servem de exemplo para nós. Então, essa questão da santidade, Karine, Deus te abençoe, minha querida, porque eu acho que você tocou nesse ponto que para mim foi fundamental, foi onde me tocou. Deixa eu falar, deixa eu deixar outras falarem. Viviane, manda, Viviane. Eu nem quis falar primeiro, porque ainda estava digerindo assim, eu queria ouvir, porque eu sempre levanto a mão, sou sempre a primeira a falar, né? Mas eu queria pensar um bocadinho. Olha, eu achei fantástica, eu anotei aqui, a sua frase bem no início. Muitas vezes nos agredimos para mostrar que somos fortes. E muitas vezes a gente busca mostrar que a gente é forte, ou aquela mulher impenetrável, e trazendo para as nossas dificuldades do dia a dia. Eu não sei vocês, mas uma palavra que me incomoda muito quando a gente é um elogio que a pessoa faz, mas ao mesmo tempo, para mim não soa tanto como um elogio, mas é quando eles falam assim: nossa, mas você é uma guerreira, né? Como se você eu não sei explicar, mas isso eu sei que é carinhoso, né? Uma forma de admirar, mas acaba soando de que a gente não, por conta disso, a gente não tem ou não vai ter a porta para mostrar a nossa fragilidade. Então, quando a gente chora,
né? Porque a gente não está bem. É um sentimento legítimo, né? Eu gosto de usar essa palavra, né? Eu tô triste, é um sentimento legítimo, chora. Eu estou com raiva, é um sentimento legítimo, extravase com delicadeza, né? Mas é um sentimento legítimo, porque tem que, estar com raiva, tem que controlar isso aí. Mas quando a gente expõe a vulnerabilidade, parece que a gente está cometendo um erro horrível, sabe? E a gente acaba sendo crucificado porque há uma expectativa de que a gente seja perfeita ou de que a gente tem que ser forte o tempo todo. E não é bem assim, sabe? E muitas vezes a gente se agride. Eu achei sensacional isso. Eu fiquei pensando, a gente se agride para mostrar que a gente é forte, né? Que a gente sabe lidar com tudo, mas a gente não sabe lidar com tudo. Né? Se a gente, foi como a Claudine falou, se a gente não reconhecer aquilo que tem de vulnerabilidade na gente, a gente vai se agredir, vai agredir outras pessoas, porque a gente vai estar sempre com a questão do bloqueio, e a gente vai ter uma vida meio que miserável por conta disso, porque vai viver sobre as expectativas do outro, né? E são coisas que a gente não pode controlar. Eu achei, assim, sensacional cada palavra que foi dita e como que ela foi, o pensamento, né, foi construído. E é lindo ver que Deus usa também da nossa vulnerabilidade para abençoar outras pessoas, né? Você vê, a gente tem compartilhado, cada encontro a gente compartilha algo, né, que faz parte da nossa vulnerabilidade e a gente é curado. Eu não lembro quem falou, né, quando a gente compartilha, a gente é curado. Por exemplo, na semana passada, é algo que é extremamente difícil para mim, né? Falar sobre isso. Eu sou muito reservada, não parece, mas eu sou muito reservada. E eu tenho muita dificuldade de me expor, especialmente na internet, eu não gosto, assim. E eu me exponho para as pessoas em que eu sinto que há necessidade de compartilhar ou algo assim. Mas aquilo traz cura para a gente, porque a gente percebe que a gente não está sozinho na nossa dor, que a gente tem pessoas com experiência que podem nos ajudar, e a gente percebe que o que a gente está sentindo também é legítimo, então a gente se permite sentir. Então, extremamente incrível, né? E o meu pensamento, assim, de agora é que eu não quero ser alguém perfeita dentro do meu padrão de perfeição, né? Porque é muito surreal o nosso padrão de perfeição e exige da gente coisas que a gente não é capaz de fazer, porque é idealista demais, mas no padrão de Deus é o padrão da santidade, que é onde a gente vai, por incrível que pareça, para ser perfeito a gente tem que ser quebrado, né? A gente tem que ser moldado, tem que abrir mão de quem a gente é e ser transformado dia a dia, né? Esse é o padrão de Deus, de perfeição de Deus, é alguém com o coração que sabe negar a si mesmo e ser transformado para cada dia ser parecido com Cristo. Muito bom, Viviane. Ana, sabe uma palavra que eu vou dizer a maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres se arrepia quando ouve, assim, né? Parece assim que, ai meu Deus, lá vem essa palavra. Submissão. Submissão não é uma palavra benquista, né? Porque existem várias. Né? Lá vem essa palavra de ser esse negócio de ser submissa, né? Mas olha, o que mais o Senhor pede para a gente na palavra de Deus é que sejamos submissas a Ele. O que mais Ele pede, o que mais Ele exorta o tempo inteiro é para a gente ser submissa. Nós precisamos nos submeter. E esses dias eu recebi uma mensagenzinha lá no meu direct, assim, quem não se submete ao processo não vive o propósito. Era uma coisa assim, quem não se submete ao processo não vive o propósito. Aquele negócio ficou assim, nossa, que negócio é esse? Eu vou curiar mais esse negócio aqui, vou começar a ver isso aqui. Mas é isso, a gente precisa se submeter. E eu destaquei o texto também de João, no finalzinho, porque eu anotei assim, nós não queremos o padrão do mundo, né? Esse padrão de perfeição do mundo. Eu botei não, queremos
queremos atrair a atenção de nosso Pai, queremos andar com Ele e voltar a ser semelhantes a Ele até o dia de Cristo Jesus. Enquanto isso, lembramos que todos estamos no processo e somos alvo da graça. Assim como recebemos graça, também podemos e devemos ser graciosas umas com as outras, desenvolver empatia, ser humildes em reconhecer nossas próprias limitações, ser amáveis diante das dores das outras, falar a verdade em amor, caminhar a segunda milha. Isto também é santidade. A maneira como trato os outros revelam quem eu sou. E aí João, né, no 1 João 4,20, diz: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí, como que eu me submeto a Deus a que eu não vejo, se eu não consigo me submeter a algumas pessoas que eu vejo que estão caminhando comigo, né? Então, assim, não estou fazendo aqui, levantando a bandeira das mulheres totalmente submissas aos seus maridos, né? Não é isso, não é subjugadas, não é... Mas, assim, existe um chamado do Senhor para que sejamos submissas. E aí nós aprendemos e nós exercitamos, né, quem se permite, com o Pai, primeiramente, né, os nossos pais, observando a palavra, a orientação, né, com os nossos maridos, com os nossos chefes, os nossos líderes. São pessoas que têm, né, estão com a gente, estão em posições diferentes, uns acima, outros do lado, né? Mas é com eles que a gente vai aprender a desenvolver essa submissão. E em todas as coisas, em todos os nossos movimentos da vida, porque as receitinhas que Paulo vem trazendo para a gente, exortando a santidade, são de coisas que fazem parte da nossa humanidade: ira, indignação, maledicência, né? Língua solta, né? Então, assim, são coisas que estão aqui dentro da gente. Apesar de sabermos que, né, somos chamadas para sermos santas, precisamos o melhor ornamento na casa do Senhor não é o meu melhor batom, não é a minha melhor base, não é a minha melhor roupa, mas sim a santidade, né? Então, a gente vai precisar repensar e pensar um pouquinho mais e buscar em Deus como que a gente vai nos submeter nesse processo, né, de resgate da perfeição da imagem dele em nós. Verdade. Sula, você queria falar, querida? Na hora que eu falei, eu achei muito congelou. interessante. Espera aí. Pode falar. Você está congelada, mas a gente está te ouvindo. Agora foi. Eu tô aqui, ó. Eu achei interessante, né, ela falar sobre a perfeição para que nós somos criadas, né? E foi falado muito da perfeição que o mundo cobra das mulheres, principalmente das mulheres. Você tem que ser loira, olho azul, 1 metro, né, cintura 60, busto 90. Que essa perfeição do mundo tem trazido para as meninas, até as pessoas um pouco mais maduras ainda estão caindo nessa situação de perfeição do mundo. Muitas meninas morrendo, se mutilando, e a gente se alegra porque nós sabemos. É claro, a gente deve se cuidar, né? Nós, como mulheres, nós devemos nos cuidar, corpo, mente, isso é perfeito. Mas sabendo que a nossa perfeição, ela está em Deus, né? Que Deus, ele nos torna perfeita a cada manhã que você acorda e você fala: Deus, eu estou aqui, me usa conforme a tua vontade. Então, essa perfeição, a gente também, no Senhor, a gente busca a cada manhã, na verdade, né? E o que a Viviane falou, para ser perfeitos, precisamos ser quebrados e refeitos. Olha que lindo. Então, a gente não tem que todo dia acordar, né, que nem a Karine falou, com
batom, a base, unha pronta, não. A gente é quebrado todo dia de manhã e refeito durante todo o dia, para no outro dia ser quebrado de novo, para ser refeito de novo e quebrado, até chegar o dia perfeito, que Jesus vai voltar, né? Achei muito interessante. Obrigada, viu, Karine? Joia, E Viviane, né, que deu essa do quebrado aí, foi muito legal. Olha, essa questão da vulnerabilidade, de sermos quebradas, de não sermos perfeitas aos olhos, né, do mundo, isso tudo é graça do Senhor sobre nós. E Karine, hoje você foi um canal de graça para a gente se sentir mais leve, para a gente se sentir realmente abraçada por Deus, dizendo assim: filhas, fui eu que fiz vocês assim. Eu tornei vocês vulneráveis e deixei vocês vulneráveis porque o meu plano perfeito contava com isso, com essa vulnerabilidade. E é interessante como a nossa vulnerabilidade ensina aos homens, ensina às crianças a mostrar os seus sentimentos, a mostrar que somos imperfeitas, mas que somos de uma forma bonita. Há beleza na imperfeição também. E essa imperfeição não é no sentido do pecaminoso, do pecado, que nos tornou imperfeitos. Mas é no sentido daquilo desses padrões, como a Viviane falou, do padrão que a gente se impõe e que a gente deixa que os outros imponham para a gente. Então, hoje eu sou liberta. Amém? E vocês? Amém. Podem abrir os microfones. Vamos, por Eita, favor. Glória! Coisa boa! Exatamente. Chega disso, chega dessa coisa do corpo perfeito, do rosto perfeito, do cabelo, da casa, do trabalho, da apresentação do estudo, até mesmo, gente, na igreja. Até mesmo na igreja. Quando você começou falando, Karine, para você ver como a gente é meio... A gente é meio não, a gente às vezes é totalmente oprimido por essa busca de perfeição. Uma vez, meu marido faz muitas palestras, né, sobre famílias, casais e tudo mais, e numa dessas, olha a questão de você mostrar a vulnerabilidade. Ele falou assim, gente, eu sempre estou aqui, não porque eu tenha um casamento perfeito, mas porque nós temos meios sempre de melhorar aquilo que temos. Você sabe o que aconteceu no final de uma dessas igrejas, das muitas que ele foi falar? Um senhor virou para ele e falou assim, pastor, eu não vou te ouvir mais. Porque o senhor falou que o seu casamento não é perfeito, então o que o senhor tem para me ensinar? Olha o padrão que muitas vezes somos nós mesmos que estabelecemos, porque somos crentes, porque somos, né, líderes, as pessoas olham para a gente e a gente veste essa capa de perfeição e isso depois se impõe contra nós. Sim. Como foi o caso desse senhor que falou, eu não tenho mais nada que eu te ouvir. Se o seu casamento também tem coisa errada, como que eu vou? Vejam isso. Isso é sério. Muito isso sério. É muito sério. Talvez a gente acaba pagando um preço, né, de uma geração aí atrás, né, que se posicionava dessa forma, né, muito perfeitinho, muito arrumadinho, engomadinho, sempre a família, todo mundo certinho ali, sentadinho no mesmo banco, e aí quando dá de cara com a realidade, com a vulnerabilidade, a realidade de outras pessoas, e aí você fica aí querendo... E outra coisa, Ana, às vezes o ser humano tem muito disso, né? Você quer ver no outro a perfeição que você nem tem. Exatamente. Né? Você quer ver no outro para que seja possível para você. Não,
eu vou, né? Porque fulano é assim, olha como é, olha só, olha como ela se arruma. Uma vez alguém me falou assim, não sei o que, de emagrecer, não sei o que, porque, não sei o que, as roupas, não sei o que. Foi uma tia minha, né? Uma tia minha, não, minha filha, porque não sei o que. Aí eu disse, tia, pelo amor de Deus, as suas roupas nunca vão dar em mim, né? Porque meu biotipo é totalmente diferente da sua. Porque a gente tem muito dessas trocas, né, em família. Aí eu peguei e falei assim, mas o meu biotipo é muito diferente, não tem como entrar, nunca vai ter, mesmo emagrecendo, nunca vai ter. E assim, foi tão libertador ter assumido isso, Falar. porque até então eu insisti, eu não tinha percebido, não. Porque como é assim, a gente tem as referências na família, né? Cada família tem os seus tops, né? Sim, As e os estrelas, né? padrões As também estrelas, familiares. exatamente. E aí eu ficava naquela, né? Daquela, nossa, né? Maravilhosa. Mas não tem como. Até que eu disse, peraí, não tem como ser igual. Porque eu sou muito diferente. Então, assim, eu vou tentar ser o melhor, né? Assim, mas entendendo que eu sou de um jeito, eu nasci de um jeito, eu tenho um corpo, um biotipo diferente também. É muito bom que eu consiga eliminar aí o excesso que eu fui adquirindo ao longo do caminho, mas tudo bem, eu consigo hoje, amanhã eu não consigo, mas a gente não vai desistir, a gente vai até o fim, né? Isso aí, exatamente. Meire, você abriu para falar também? É. Eu fiquei indignada aí com a sua história. Ó, Senhor, é muita falta de maturidade espiritual, cristã, né? A Total. pessoa pensar desse jeito. Até porque a gente não deve. O nosso alvo não pode ser o outro, mas tem que ser Cristo, né? Então, ele mesmo disse: vocês têm que olhar para mim, né? E essa questão do olhar, do foco, eu acho também que tem muito a ver com a competição, com a comparação. E nós somos de uma geração que tudo é competição. E aonde vocês estão aí nos Estados Unidos, isso é na flor da pele, né? É uma coisa assim que desde pequenininho, quando nasce, você já tem, né, Rose? Você já tem o seu filho ali, todos comparando. Ah, porque ele já começou a falar. Ah, porque ele tem olhos azuis. Ah, porque essa criança faz isso. E tudo não é para você bater os seus próprios recordes. É para você competir com o outro, pelo simples fato de competir, porque você não vai ganhar nada com isso. E eu tenho assim como que eu vou dizer, uma aversão, verdadeira aversão à competição, que eu chego ao ponto de ser assim até extremista, né? Quando meus filhos queriam brincar, eu falava assim, olha, tudo bem ninguém ganhar, tá bom? Aí eles, não, mãe, alguém tem que ganhar. Era assim, eles ficavam desesperados. Eu falei, mas o legal é se divertir durante o jogo. Então, a gente fazia piada e a gente ria. Brincando para ver quem matava mais, fazia mais sacrifício no negócio lá de brincar de sacrifício, né? Para ver quem que fazia mais sacrifício, né? Pois é. Da sua Bíblia, Meire, da Bíblia lá da família, dos Até seus hoje jogos. o povo fica me falando que nunca viu um negócio desse, né? De criança brincar com tabernáculo. Mas olha, é uma coisa assim de você também não é você olhar para o próprio umbigo, né? Ficar ali adorando você mesmo, mas é você olhar para Cristo e não ficar, né? Com aquelas imagens assim das pessoas, das opiniões das pessoas, daquilo que as pessoas acham de você, o que elas querem de você. Porque, claro que a opinião das pessoas ajudam, mas elas não são a base da sua vida. Não podem ser, né? Verdade. É isso. Eu fiquei indignada. Mas ele teve coragem. Só um pouquinho, Cláudio. Ele teve coragem de falar o que muita gente pensa. Verdade.
né? Aham. Infelizmente. Fala, Cláudia. Para a gente ver assim como está tão entranhado essa coisa do padrão, né? Eu tive Lucas aqui e eu preciso, eu gostaria de fazer aquele teste de genético de para ver os ancestrais, onde eu vi por curiosidade, mas eu tenho quase que certeza que eu não tenho nada ou quase nada do sangue europeu ou do padrão americano de físico, né, do biotipo. E então Lucas nasceu aqui. Eu sei que eu tenho sangue de índio, Leonardo também. E o pediatra, ele ficava toda a consulta, ele falava que Lucas não estava no padrão, porque o peso dele era sempre acima e a estatura sempre abaixo. E eu falei assim, ele nunca vai estar nesse padrão aqui. Esse quadro aqui é para criança com uma genética completamente diferente. Ele nunca vai... Eu nem me preocupava, mas é uma coisa que está tão entranhada na cultura, a coisa do padrão, né? Que eu falei, gente, o cara é um cientista, ele tem que ser mais aberto a outra realidade, não é? O mundo inteiro não vai caber nessa caixinha aqui que ele está pensando. E a gente, às vezes, muitas vezes, entra nessa cilada, né? Sim. E é uma cilada, Clau. É uma cilada. Por que que a gente ficou indignada também, viu, Meire, com a palavra lá do senhor, mas no fundo a gente sabe que as gerações anteriores contribuíram para esse padrão. Qual é o padrão de família pastoral? Qual é o padrão de casamento? Qual é o padrão de igreja? Então, qual é o padrão do louvor? Qual é o padrão de tudo? A gente tem uma métrica pessoal que quer que todas as outras pessoas se encaixem nessa métrica. É isso que a Claudiane falou. Meu filho não vai ter esse padrão e ponto final. E quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que esses padrões, ok, é um padrão, quando é um padrão para que se estabelece em termos de doença, em termos de anomalia, para ser tratado, ok. A questão da glicemia. Aqui no Brasil tem um padrão glicêmico, que eu fui descobrir, e nos Estados Unidos tem outro. Então, aqui a gente detecta, vamos dizer assim, a diabetes, talvez antes do padrão americano. E agora, quem é que está certo? Mas a gente tem um biotipo, a gente tem uma cultura de alimentação, de clima. Olha aqui, olha, que a gente estava falando no início. Ao clima fechado, clima tropical, aberto para o sol, e o clima mais ameno. Então não tem como a gente estar dentro de tudo isso. Isso tudo para dizer para a gente o seguinte, que o que nos nivela é a graça de Deus. O que nos nivela é a graça de Deus. Amém por isso. Amém. Ai, mais alguma coisa, meninas? Rose, Magna, Hilda, ficaram quietinhas? Querem falar alguma coisa? Vou tentar falar se não chegar ninguém. Isso. Trabalhando, mas ouvindo. Obrigado, Karine. E assim, sempre me cobro muito com essa questão de perfeição. Como filha mais velha, tem que ser perfeita por dar exemplo para as irmãs, tem que dar exemplo dentro de casa, criado na igreja, tem que dar exemplo. Então, é um padrão assim. Eu sempre me cobro muito, 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 muito demais. E essa palavra só vem me falar assim: sim, eu tenho minhas limitações, tenho que ter meus cuidados, mas cada dia mais eu tenho que olhar para Deus e não também cobrar dos meus filhos aquilo que eu cobro de mim. Que às vezes eu me cobro muito deles. Verdade.
Então, eu estou assim, refletindo, e cada palavra que cada uma falou, mesmo eu trabalhando, eu estou aqui ouvindo, me ajudou, assim, a ficar refletindo. Então, eu vou passar o dia hoje, assim, refletindo sobre essas mensagens. E obrigado a Deus pela graça, né, Ana? Porque se não fosse a graça, Verdade. eu nunca conseguiria ser perfeita, jamais. E não vou ser perfeita aqui, né? Só no céu. Obrigada. Rose? Concordo com todas, principalmente em relação aos filhos, né? Assim, a gente é muito taxada, cobrada por causa disso. Então, a gente acaba querendo ser perfeito em tudo e acaba contando em coisas e em pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Então, isso acaba deixando a gente chateado depois. A gente começa a pensar, poxa, mas ele não é assim. Ele não vai ser assim, né? Igual a Cláudia falou da genética, não adianta. Cada um tem um jeitinho diferente. Esse aqui é diferente do mais velho, então não adianta eu querer que esse aqui faça o que o mais velho faz, ou o mais velho faça o que esse aqui vai fazer, que não vai fazer. Então, hoje eu posso dizer que eu não me preocupo mais com essas rotulações. Antigamente, nossa, eu me cobrava muito. Eu falava, não, ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, hoje, eu vou no limite dele. O que ele consegue, assim, para quem não sabe, eu tenho um filho especial, ele é autista. Então, o que eu estou falando é em relação aos comportamentos dele. Que muitas pessoas falam, mas fulano é assim. Eu falei, mas fulano é assim, ele não é assim, ele é diferente. Ele tem as limitações diferentes. Queria eu poder, numa varinha de mágica e bater, plim, pronto, vai ser assim. Mas não é. Então, eu era muito assim, julgada, você tem que fazer isso, você tem que correr atrás, você tem que fazer e tal. E eu me sentia muito culpada. Então, eu ia deitar e falar assim, meu Deus, será que eu não estou fazendo nada direito? Será que está tudo errado? Será que eu faço tudo errado? E Deus sempre falando, não, você está fazendo o seu melhor. Então, eu comecei a colocar isso, eu estou fazendo o meu melhor. Se ele vai falar ou se ele vai melhorar o comportamento dele, aí já é com Deus, né? Não é comigo. Então, eu faço o meu melhor, o que eu posso fazer. O médico fala, você tem que fazer isso, eu estou fazendo. Você tem que tirar isso dele, eu estou tirando. Então, eu procuro fazer o meu melhor para ele ter o melhor. Se ele vai progredir, se ele não vai progredir, se ele vai parar onde ele está, não sei. É só com Deus. Mas hoje eu procuro fazer o meu melhor, né? O que eu posso fazer por ele. Não tento fazer o que eu não posso, porque eu sei que eu vou me frustrar e vou frustrar ele também. Então, tem dia que eu estou mais para baixo, tem dia que eu quero chorar, tem dia que eu quero sumir, mas não procuro mais ter esses rótulos para mim, principalmente dos outros. Rose, Parabéns, até dentro do autismo, você não pode comparar um autista com o outro. Não. É um mundo tão amplo, dê mais graça a você mesma. Você está no caminho certo, parabéns. Obrigada. É isto, minhas amigas. Ildinha? Só faltou a gente ouvir essa cabo-verdiana. Ó, Davizinho também quer falar. Obrigada. Obrigada. Davi, olha que coisa mais linda, gente. Estou com saudade dele. Obrigada, Davi. De nada. Beijo, Davi. Beijo. Davi, um beijo. Ó. Que delícia. Fala, minha querida Hilda. Ana, o meu é um pedacinho da Rose, porque eu tenho dois filhos autistas, como minha irmã falou. Você conhece eles, é completamente diferente. Um é como um menino assim, que não tem nada, e o outro você vê logo que tem, e que ele é especial. Então, no princípio, eles me cobrava isso, até que um dia uma pessoa me falou assim, não compara os seus filhos com os outros. Porque eu falava assim, as pessoas me falavam as coisas, eu ficava magoada.
assim, e principalmente que eu falo assim, oh, os meus filhos é autista, ele tá, ai, tadinha de você. Assim, eu ficava cada dia mais baixa, e agora nem me ligo assim, tenho esperança que um dia eles vão ficar melhor. E o outro pedaço é da Magna. O meu pai sempre me cobra, porque eu sou a mais grande, você fala? A mais Mais velha. velha. A mais velha, eu tenho que ser perfeita. E outra coisa que os últimos dias que ele me fica cobrando é porque eu vou na igreja. Ó, você vai à igreja, ah, você tem que fazer isso. Ah, porque você é da igreja. Então me cobra tudo porque eu vou na igreja. Você Então, tem que ser, por isso que eu falei, Hilda, você tem que ser como Maria, como Raquel, como Sara, Esther, Ruth. Imagina, gente, olha esse padrão. Bota pra gente assim. Que bom, Hilda, que você é você, viu? Que bom. obrigada. Muito bom. Meninas, foi tão bom mais um dia que a gente venceu aqui e que coisa gostosa, viu? Karine, Deus te abençoe, cada uma de vocês, cada contribuição que vocês deram hoje, preciosíssimas. E isso está gravadinho vai para o YouTube para a gente poder depois falar um pouquinho para os outros do que é esse padrão de imperfeição e o padrão de perfeição pela graça do Senhor. Amém? Estamos Amém. bem para terminar? Vamos tirar nossa Amém. foto e ser feliz. Peraí, Se arrumem. Karine, Solta os cabelos. você é paraense? Não? Karine, Karine é daquela terrinha. Fala, Karine. Salvador! Ai, gente, que sotaque mais gostoso, meu Deus. Viu? Não falei, Tão Karine? bom de ouvir. Ai, uma delícia. É verdade. Vamos lá? X. Foi. A gente Foi fica pra tudo conta. quietinha na hora da foto, né? É. Respira. Ai, que Meninas, bom, ó. gente. Que palavra boa, que bênção. Que Beijo. bom. Fui muito Beijo. abençoada. Tchau Beijo, pra vocês. Gente, Clau, eu Gente. quero. Olha, nós queremos ouvir a Clau também um dia, tá, gente? Agora que mudou o dia, mudou o horário, você trata de me dar um dia, por favor. um dia, é. Ainda tem abril aí pela frente, tá? Ó, a semana Beijo, que vem de meninas. manhã é Lúcia falando, hein? Delícia, Beijo. maravilha. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau.